Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran para mais uma aula de Biologia. Vamos ver quais são os objetivos dessa aula? Olha só, fixar os conteúdos sobre pleiotropia, que a gente estudou na aula passada. Aqui eu trouxe para vocês o Mike. Esse gato aqui é o gato do Neto, que trabalha com a gente aqui nos estúdios. Então o Mike, vocês estão vendo, ele tem um olho de cada cor, que foi o que a gente apresentou na aula passada, né? Isso a gente chama de heterocromia, tá? O gato tem um olho de cada cor nesse caso. E lembra que a gente comentou que gatos brancos com olhos azuis têm maiores chances de serem surdos? Né? E isso tem relação com o gene, então um gene acaba desencadeando várias características no organismo. Então é isso que a gente vai continuar vendo na aula de hoje. Olha só, eu sei que você sabe qual a diferença entre a interação gênica e a pleiotropia. E aí, lembra? A gente falou bastante disso na aula passada. Então aqui, gente, tem aqui dois desenhos para vocês. O primeiro aqui está mostrando, então, que diferentes genes resultam em um único fenótipo. E o outro aqui, um único gene, resulta em vários fenótipos diferentes. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem a interação gênica. Vários genes diferentes que estão interagindo para formar um único fenótipo. E no segundo caso, pleiotropia. Por quê? Porque é um único gene que resulta em várias características diferentes no organismo. Tá? Então, são coisas bem diferentes, antagônicas entre elas, né? Na interação gênica, vários genes, um único fenótipo. Na pleiotropia, um gene, vários fenótipos. Agora a gente vai ler a reportagem de hoje. Olha só, lá do jornal da USP. Livro infantil ajuda a orientar crianças com anemia falciforme. Publicação de alunos do curso de Psicologia da USP de Ribeirão Preto foi premiada em evento científico nacional ao explicar a doença hereditária de forma simples e lúdica. A anemia falciforme atinge 1 em 1000 nascidos vivos no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Essas pessoas nascem com um tipo de alteração nos glóbulos vermelhos, as hemácias, modificando o formato dessas células para o de uma foice. Então veja, né? Anemia falciforme. A gente já comentou um pouquinho disso em outros assuntos relacionados à biologia. Então é uma doença genética, né? Que atinge ali 1 em cada 1000 pessoas nascidas vivas. Então, realmente é algo que tem que ser estudado, que tem que ser falado com calma. E ela tem a ver com a aula de hoje. Vamos ver o que tem a ver? Olha só então. Continuando aqui. Segundo a médica Ana Cristina da Silva Pinto, assistente do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o traço falciforme é uma característica herdada de pais, pai e mãe. Os sintomas da anemia falciforme vão de anemia de grau variável à icterícia, que deixa os olhos amarelos, por conta da destruição dos glóbulos vermelhos. Os portadores da doença também podem sofrer com eventos vaso-oclusivos, devido ao entupimento dos vasos sanguíneos pelas hemácias. Esses sintomas podem causar infecções, AVC, perda de função de órgãos vitais, como rins, fígado, coração e etc. Então veja só, um único gene alterado, que causa anemia falciforme, resulta em vários fenótipos diferentes no organismo. Então isso também é pleiotropia. Relembrando, então, a pleiotropia, um gene resulta em mais de uma característica, como está no exemplo aqui, ó. Sofreu mutação, deu ali, resultou em cegueira, insuficiência hepática e infarto. Então, esse exemplo aqui está um exemplo clássico de pleiotropia para vocês. A gente também comentou na aula passada de algumas outras coisinhas que a gente tem que relembrar, tá? Então, tá aqui, ó, que um gene, ele é responsável por ter a receita de uma proteína. E essa proteína, na verdade, ela pode atuar em várias células diferentes, resultando também em fenótipos diferentes. Por isso que a pleiotropia ocorre, né? Porque não necessariamente uma proteína que foi formada vai atuar em uma única célula. Então, ela pode atuar em células diferentes, resultando também em características diferentes. Primeiro exercício de hoje, para ver se você lembra bem desse assunto que a gente já comentou na aula passada. A pleiotropia é um fenômeno genético em que um único gene possui controle sobre as manifestações de várias características. Trata-se de um condicionamento ainda pouco esclarecido, porém comum em diversos organismos, regendo os mais distintos fenótipos. Com base no que você já aprendeu sobre o tema, cite exemplos de casos de pleiotropia, exemplos que a gente viu na aula passada. Então diga aí quais você lembra.
aí, gente? Eu vou colocar aqui alguns exemplos, mas não necessariamente os exemplos que eu coloquei são os exemplos que vocês lembraram, tá? Então vamos lembrar alguns aqui, ó. Então a gente falou da síndrome de Marfan, a gente comentou da fenilcetonúria, comentou também da surdez em gatos brancos com olhos azuis, a gente vai falar hoje do albinismo, anemia falciforme, entre outras características que talvez você tenha lembrado e colocado aí. Tá? Então, todos esses aqui são exemplos de pleiotropia. Vamos começar então pela anemia falciforme, que foi citada na reportagem. Então, a anemia falciforme é uma característica genética, né? Então, é herdada de pais, passam para os filhos, e é uma característica que resulta em algumas limitações para as pessoas que têm essa doença, né? Porque a pessoa tem essa hemácia que tem um formato diferenciado, que carrega menos oxigênio do que deveria carregar. Então, olha só, a hemácia de uma pessoa normal, está mostrando aqui, é um disco achatadinho, lembra que é uma célula que não tem núcleo, ela perde o núcleo logo que é formada, e aqui uma pessoa com anemia falciforme, onde as hemácias têm o formato de foice, né? Parece um Czinho ali, é mais achatadinho. Então, essas hemácias anormais, elas não conseguem transportar a mesma quantidade de gases que as hemácias normais. Então, como é que é o genótipo e o fenótipo dessa doença? Então, está mostrando ali para você que uma pessoa que é Szão, vai ter anemia falciforme. A pessoa que tem Azão tem o traço falciforme. Então, ela produz tanto hemácias normais quanto hemácias anormais. E a pessoa que é Azão é uma pessoa com fenótipo normal, que tem só hemácias do jeito que seria considerado normal para a nossa espécie, tá? Então, aqui a gente está vendo um exemplo de codominância. Então, veja que quando eu tenho o gene A e o gene S, as duas características aparecem no sangue da pessoa, os dois fenótipos. Ela tem tanto hemácias normais quanto hemácias com característica falciforme. A pessoa que tem o traço falciforme, ela tem então metade das hemácias de um jeito, metade das hemácias do outro. O problema maior está com as pessoas que têm só as hemácias com característica da anemia falciforme, porque essas sim vão ter maiores dificuldades para transporte de gases, além do que essas hemácias, elas também acabam acumulando nos vasos sanguíneos, causando os trombos. Então a pessoa tem mais chance de ter trombose. Aqui está mostrando como é que é essa mutação. Então aqui está o DNA, né, um pedaço do DNA de uma pessoa sem anemia falciforme. Então a gente vê que tem aqui uma trinca, né, um códon, o CTT e no RNA mensageiro o GAA. Já a pessoa que tem o DNA mutante, ela troca o primeiro T ali por um A. Então ela troca uma timina por uma adenina. E fazendo isso ela já tem uma hemácia mutante, tá? Então aqui, no caso, a trinca normal vai gerar um glutamato, a trinca, né, o códon mutante, vai formar uma valina, então muda o formato dessa célula do sangue. Tá? Então, por isso que tem a célula da anemia falciforme. Então, mutação por substituição de apenas uma base nitrogenada. Veja só, né? Então, olha só. Um único gene que foi mutado, como a gente viu ali, uma única base nitrogenada que causa toda essa alteração, tem várias características. Tem, então, a icterícia, que citou na reportagem, que é a pele amarelada, olhos amarelos também, anemia, infecções repetidas, crises dolorosas, aumenta a chance de AVC, priapismo e ainda aumento do baço. Então, todas essas características aqui resultam da mutação de um único gene, por isso que é pleiotropia. Ainda falando da anemia falciforme, está mostrando aqui para vocês essa tabelinha, esse gráficozinho, que quando um homem e uma mulher são portadores do traço falciforme, a chance de nascer um filho com a doença é de 50%. Quando está mostrando aqui, ó. Então eu tenho tanto o pai quanto a mãe portadores do traço, e quando a gente vai fazer o cruzamento, a gente tem então 50% de chance de nascer uma criança com traço falciforme e 25% de chance de nascer uma criança com anemia falciforme, tá? Que só tem então os genes mutados. Mais um exercício para ver se você compreendeu essa parte. Um casal com traços falciforme perdeu um filho com anemia falciforme. Qual a chance do casal vir a ter duas meninas, uma portadora da doença e outra com a anemia falciforme? Então faça o cruzamento e eu já volto para a gente corrigir junto.
E aí, será que você acertou? Vamos resolver junto então para conferir? Então, olha só, está dizendo que os pais são portadores do traço falciforme. Então, eu sei que eles são azão, Szão, azão, Szão. Se você colocou azão, azinho, também não tem importância, tá, gente? Aqui é só um jeito de representar. Então, tá aqui, o pai e a mãe, portadores. Vou fazer, qual que é a chance de nascer uma menina? Uma chance em 2. Então, vou separar esse resultado aqui do ladinho. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o cruzamento. Tá aqui o cruzamento. Então, olha só. Azão, Szão, azão, Szão. Então, azão, 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 Szão, azão, Szão, Szão. Tá aqui. Então, agora o que eu quero? Primeiro, uma menina portadora. Então, uma menina portadora vai ser azão, Szão. Então, vou fazer lá 1/2 de chance de nascer uma menina com 1/2 de chance de ser portadora. Então, uma chance em 4 possíveis, 1/4. Mas tem mais uma menina. Agora também eu quero uma menina que tenha a doença. Então, tá aqui, ó. Menina, uma chance em 2, que tenha a doença, uma chance em 4 possíveis. Então, 1/2 vezes 1/4, 1/8. Por que vezes? Tem que lembrar, gente, que a gente está usando aqui a regra do E. Eu quero uma menina e portadora. Eu quero uma menina e que tem anemia falciforme. Por isso que eu multiplico. Só que meu resultado não está pronto ainda. Por quê? Porque eu tenho ali os dois resultados separados. O que eu faço para obter o resultado do exercício? Eu tenho que agora multiplicar as duas chances. Então, está aqui uma chance em 32 possíveis. Tá? Por quê? Porque eu quero as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero uma menina portadora e quero também uma menina com anemia falciforme. Tá bom? Então, a gente chegou no nosso resultado. Próxima característica que a gente vai falar, albinismo. Então, o albinismo a gente já estudou bastante também, quando a gente estava falando lá da primeira lei de Mendel, então a gente já fez alguns exercícios que citavam essa doença genética, essa característica genética. Agora a gente vai falar mais um pouco sobre um outro ponto de vista. Então, o albinismo, ele afeta cor de cabelo, olhos, cor de pele, né? Então, ele afeta várias características, por isso que ele também é pleiotropia. Está mostrando aqui, ó, que a tirosina, ela tem que ser transformada lá no corpo em melanina, que é o que dá a cor da nossa pele. Porém, se um dos genes aqui, o gene A ou o gene B que está te mostrando, não funcionarem, não vai transformar a tirosina em melanina, porque ela ainda tem um outro composto intermediário ali no meio, tá? Então, qualquer um desses genes que sofra mutação, a pessoa vai ser albina. Então, pleiotropia e também é um caso de epistasia. Lembra? Um gene acaba inibindo o outro. Então, se eu tenho o gene Azinho aqui, por exemplo, ele vai inibir o gene B. Não vai ter a cor na pele da pessoa, ela vai ser albina. Então, eu tenho caso tanto de pleiotropia quanto de epistasia no mesmo exemplo para vocês. Outro exemplo, a cor da cebola. Cor da cebola, professora? Também é um caso de pleiotropia. Por quê? Vamos ver aqui. Cebolas avermelhadas são naturalmente resistentes a ataques de alguns fungos. As cebolas brancas, não. Então, olha só, além da cor da cebola, ainda tem a característica que ela produz um fungicida natural. Então, um único gene, mais de uma característica. Então, dá tanto a cor quanto a resistência. Agora, a gente vai citar alguns casos de alelos letais relacionados à pleiotropia. Então, se você lembra, o alelo letal é aquele que em dose dupla, ele causa a morte do indivíduo. Tá? Então, alelos letais matam em dose dupla. E pleiotropia, a gente vai ter uma proporção diferente quando a gente está falando de alelos letais, né? A proporção fenotípica vai ser de 2:1. Por quê? Porque um dos indivíduos ali do cruzamento de heterozigotos vai morrer. Ou o que é homozigoto recessivo, quando é um alelo letal recessivo, ou o homozigoto dominante, quando o letal é o dominante. Então, exemplo, a acondroplasia, que a gente já falou bastante quando a gente foi explicar os alelos letais. A acondroplasia, então, também, um único gene resulta em vários fenótipos diferentes. Que fenótipos são esses? Coloquei alguns exemplos para vocês. Ó. Ossos curtos, hipotonia, nariz em cela, disposição típica dos dedos, então os dedos formam, parece que um tridente. Tá? Então, tem várias características. Um único gene, vários fenótipos. Então, é pleiotropia. Tá? Mas a gente também já tinha comentado que era alelo letal. Por que era alelo letal? Porque em dose dupla o gene mata o indivíduo. Então a gente comentou que a gente só vai encontrar uma pessoa com nanismo, no caso da acondroplasia, se for heterozigota. Porque lembra que esse gene é dominante? Então eu nunca vou achar uma pessoa com acondroplasia que seja o azão, porque em dose dupla mata, tá bom? Então tá aqui mostrando, ó, dose dupla
o indivíduo morre ainda quando é embriãozinho, tá? Então, quem é acondroplásico tem azão-azinho, quem não tem o nanismo, quem não tem a acondroplasia, vai ser o azinho-azinho. Então, tá aqui mostrando isso que eu falei para vocês. A proporção, então, vai ser 2:1, porque eu desconsidero aquele que morreu, tá? Ainda falando de alelos letais. Um outro exemplo. Agora, a doença de Huntington. Que doença é essa? Quais são as características dela? Vamos ver aqui. Um único gene mutado causa debilidade motora, dificuldade de deglutição, então de engolir o alimento, distúrbio na fala, perda de memória e depressão. Então é uma doença que vai acontecendo aos poucos, né? Vai acontecendo ali uma degeneração dessa parte aí dos neurônios, responsáveis por essas características, por isso que a gente considera um caso de pleiotropia, mas também é um caso de alelos letais, porque em dose dupla também mata o indivíduo, então também o dominante azão-azão acaba morrendo, tá? Então tá aqui, o azinho-azinho não tem a doença, o azão-azinho tem a doença, a proporção de 2:1, quando eu cruzo dois indivíduos heterozigotos. Mais um exemplo, fibrose cística. Então, você também já deve ter ouvido falar de fibrose cística. Essa doença, então, também mesma coisa. Um único gene mutado acaba causando várias características. Vamos lá. Afeta múltiplos órgãos, como pulmões, pâncreas, rins, fígado, entre outros. Tá? Então, também aqui mostrando o cruzamento de dois portadores, como é que vai ser os filhos, né? Então, eu tenho 25% de chance de nascer uma criança não afetada, 50% de chance de uma criança ser portadora e 25% de chance de nascer uma criança com fibrose cística. Agora, para a gente encerrar a aula, vou trazer para vocês um conceito um pouco diferente, tá? Está dizendo aqui para vocês da pleiotropia antagônica. O que é isso? Foram estudados que alguns genes, eles acabam trazendo algum benefício para a pessoa enquanto ela está em fase reprodutiva, enquanto ela é jovem, mas que esse mesmo gene acaba formando uma característica, resultando num fenótipo, que traz algum mal para a pessoa quando ela está numa idade mais avançada. Então, várias características, só que em momentos diferentes da vida. No momento, esse gene acaba sendo bom, no próximo momento ele acaba sendo ruim para essa pessoa. Olha só um exemplo disso aqui. Então, essa teoria pressupõe que muitas mutações têm efeito pleiotrópico, ou seja, tem uma série de manifestações contraditórias do ponto de vista da viabilidade do organismo. Então, aqui, esse caso, a doença de Tay-Sachs, né? Uma DST, que está dizendo aqui ó, que ela tem um efeito positivo, né? Aqui, por exemplo, está dizendo que é uma doença neurodegenerativa. Então, os organismos heterozigotos, eles acabam tendo algum benefício quando eles são mais jovens. Por exemplo, torna aqui a pessoa mais resistente à tuberculose, mais resistente à doença de Tay-Sachs, que eu ia falar para vocês, tá? Então, ela acaba sendo mais resistente. Mas, quando ela vai ficando mais velha, ela acaba tendo mais chances de morrer também por outras características, tá? Então, ela foi boa quando a pessoa era mais jovem, mas tem um efeito negativo quando a pessoa envelhece. Tá? Então, é um exemplo de pleiotropia antagônica. Então, o que a gente falou na aula de hoje? Na verdade, a gente relembrou conceitos que a gente viu na aula passada, conceitos de pleiotropia. Então, lembra, um único gene que resulta em várias características. Então, a gente estudou mais alguns conceitos relacionados a esse termo genético. Espero que vocês tenham compreendido. Aguardo vocês na próxima aula. Próxima aula, a gente vai começar a fazer revisão de conteúdos do trimestre. Aguardo vocês lá.